Nossa saudação aos nossos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando aqui na TV Adventista Carazinho mais um programa falando em saúde. Hoje temos a companhia do Dr. Laudelino Lucas da apresentação. Ele que é emergencista do Hospital de Caridade de Carazinho. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, diariamente, e é um assunto assim que exige um certo cuidado na saúde das pessoas. Vamos falar sobre diabetes. Doutor Laudelino, nossa saudação ao senhor e a sua aos nossos amigos internautas. Olá, também quero saudar os nossos amigos internautas e dizer que é um prazer estar novamente aqui, juntos para falarmos sobre saúde e hoje falar sobre esse tema que é muito importante, diabetes. Muito bem. A gente sabe que as pessoas, a partir de uma certa idade, já começam a se cuidar, fazer exames, porque é algo preocupante até, né? Que às vezes as pessoas se descuidam, não dão a devida importância, e numa certa altura da vida, quando vai fazer um exame de glicose, eu não sei como é que pode se chamar esse exame, se surpreende com o número alto, digamos assim, da glicose. Então, se aproximando, às vezes, já dentro do campo da diabetes, doutor. Isso, é importante a gente definir primeiro o que é diabetes, né? Diabetes é uma doença endocrinológica onde o pâncreas, que é o órgão responsável pela síntese da insulina, que por sua vez é um hormônio que tem a responsabilidade de quebrar o açúcar que nós ingerimos e transformá-la em energia para as nossas células. No diabetes, o pâncreas desse paciente ele está doente, ele não consegue produzir uma quantidade suficiente de insulina ou ele não produz insulina. Além dessa dificuldade do pâncreas em produzir o hormônio, o próprio corpo tem uma certa resistência àquele hormônio que está sendo produzido, ainda que em baixa quantidade. Isso é diabetes, né? Sobre isso nós vamos falar nesta noite. E sim, os adultos, quando chegam aos 45 anos, devem ter cuidado, né? E sempre fazer exames de rotina, pelo menos anualmente, para descartar que tem esse diagnóstico de diabetes. O senhor falou a idade de 45 anos, mas também acontece casos que crianças possam ter o problema da diabetes, doutor? Sim, existem dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é aquele que acomete pacientes geralmente adultos, que são obesos, sedentários, e diabetes tipo 1 acomete geralmente adolescentes e crianças, que geralmente são pacientes magros, porque tem uma alteração autoimune, um fundamento autoimune que causa essa enfermidade. São duas doenças diferentes. O nível, o índice de diabetes na população é considerada alta na população brasileira? Sim, hoje o Brasil tem cerca de 13 milhões de diabéticos. Isso gira em torno de 7% da população. Então é uma doença muito prevalente e incidente e que é alvo do Ministério da Saúde para que esses pacientes recebam um tratamento e tenham uma melhor qualidade de vida. A alimentação é fundamental no sentido de combater, evitar a diabetes, né? Com certeza, principalmente no quadro de diabetes tipo 2. Como a gente falou, o diabetes tipo 2, ele acomete pacientes que são sedentários, aqueles que não fazem exercício e aqueles que não se alimentam de forma adequada. Além disso, o risco também é aumentado naqueles pacientes que fumam e consomem bebida alcoólica. Claro que
a alimentação influencia bastante. Então, aqueles pacientes que se alimentam basicamente de frituras, carboidratos, eles têm um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. No caso do diabetes tipo 1, que é aquele que acomete crianças e adolescentes, geralmente são pacientes magros e não tem tanta relação com a alimentação. Mas claro que é importante que esses pacientes também tenham uma alimentação adequada. Existe assim recomendações médicas e de nutricionistas, um padrão, um tipo de alimentação para evitar de chegar a diabetes? O estilo de vida é muito importante, né? Os pacientes ou as pessoas, né, para evitar diabetes devem ter um estilo de vida saudável, fazer atividade física, ao menos 30 minutos diariamente ou 3 vezes por semana num período de 1 hora, e a alimentação com certeza saudável, né? Uma alimentação rica em frutas e em cereais ajuda a evitar essa enfermidade que é tão prevalente. Existe também no âmbito da saúde brasileira épocas em que se trabalha mais na prevenção da diabetes? Existe o mês da diabetes, que o Ministério de Saúde enfatiza, mas a saúde, né, a saúde básica, as emergências, sempre estão tentando identificar e diagnosticar esses pacientes. Então, todo ano é tempo de diagnosticar, tratar e prevenir diabetes. Essas pessoas, como o senhor falou, que consomem bebidas alcoólicas, a gente sabe que no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é uma tradição, um costume do povo, churrasco e cerveja no final de semana, principalmente. Essas pessoas, como o senhor falou, prudente é fazer exames, né, para que consigam detectar o problema quando ele está começando, não deixar se agravar. E esse sistema, por exemplo, churrasco, carne gorda, com cerveja, é algo que propicia também a diabetes? A diabetes, ela surge em decorrência de uma soma de fatores, né? A alimentação, com certeza. Então, aqueles pacientes que têm sua dieta rica em gorduras, frituras, carboidratos e consumo de álcool e tabagismo têm o risco aumentado. Mas não é só isso. A parte hereditária, a parte familiar e genética conta bastante. Então, aqueles pacientes ou aqueles familiares de primeiro grau de um paciente que tem diabetes têm risco aumentado para desenvolver a doença. Então, os próprios pais, já no crescimento da criança, digamos, chegando na puberdade, ou já partindo para a juventude, eles deveriam tomar certas providências prevenindo a criança e levando a fazer exames para ver se já não está iniciado quando há esse problema genético, digamos que o pai e a mãe têm um problema de diabetes. Bom, nas crianças e nos adolescentes não é de praxe fazer esses exames. O paciente infantil e adolescente que tenha diabetes, eles têm sintomas muito característicos, né? Quais seriam os sintomas? Sede em excesso, diurese em excesso, que é urinar bastante, fome em excesso, perda de peso, e não sendo diagnosticado no início apenas com os sintomas, esse paciente que tenha diabetes tipo 1 pode desenvolver complicações e até chegar em estado de coma devido à hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue. Mas isso não significa que vamos fazer exame em todas as crianças, não. Salvos, né, alguns casos, deve ser feito. Mas, via de
de regra, são aqueles pacientes com 45 anos de idade, ou que tenham hipertensão, que tenham dislipidemia, que é o excesso de triglicerídeos e colesterol. Esses pacientes anualmente devem fazer exames.